Olá, galerinha do sexto ano, joia? Hoje a nossa aula vai ser uma aula prática ligada a essa questão da matéria que nós estamos estudando, então, sobre orientação e localização, correto? Desta forma, eu vou compartilhar a nossa tela para que vocês possam, então, perceber como funciona o exercício, tá bem? Lembrando vocês aqui que eu tenho aqui, ó, explorando e descoberta, são os pontos de referência. Ó, no texto sobre a viagem de Vasco da Gama, podemos observarmos uma numeração que repetia também no mapa. Essa numeração indica os principais locais por onde o navegador passou e serve como referência para nos orientarmos, correto? Quando a gente elabora um mapa ou uma plana de um determinado local, um trajeto, nós costumamos indicar o nome das ruas, de lugares que se destacam na paisagem, como uma praça, uma escola, um monumento, enfim, referências que ajudem a deslocalizar, correto? Esses pontos de referência são locais que possuem uma singularidade, ou seja, uma particularidade, que diferencia dos demais e se destacam na paisagem como pistas que devem ser seguidas a fim de possibilitar a chegada até o nosso destino. Então, se nós observarmos aqui, olha, eu tenho aqui uma ilustração, né? Um mapa, dizemos assim, onde eu tenho um supermercado, um banco, uma padaria, uma papelaria, um cinema, e aqui está o Gustavo, e aqui está o Eduardo, correto? Utilizando os pontos de referência de orientação, vocês vão fazer esse exercício. Como? Vocês vão passar essas perguntas para o caderno, se quiser inclusive fazer o desenho, pode fazer também, como? Vai lá, trava o vídeo, faz o desenho no caderno, copiem as perguntas para respondê-las. Então, por exemplo, que pontos podem ser usados como referência aqui? O que eu posso ser utilizado como referência? E quando eu falo em referência, se alguém vier na minha casa, eu tenho que falar, olha, você vai pôr no GPS, mesmo se você não tiver, você vai entrar na cidade de Mococa, você vai passar o corpo de bombeiro, vai passar a escola SESI, vai virar a primeira rotatória à direita. Quer dizer, qual foi meu ponto de referência? O corpo de bombeiros primeiro, depois a escola SESI, depois a primeira rotatória e assim vai. Esses são os pontos de referência. Então, vocês vão usar e ver aqui nas imagens do exercício e ver quais são as referências. Na letra B, Gustavo quer ir à sua escola. Ajude a chegar lá. Não se esqueça de informar os pontos de referência que aparecem no seu caminho. Então, para ele sair daqui, onde ele está, no cinema, e vir aqui até na escola, qual o caminho que ele pode fazer para chegar até nessa área, correto? E se Eduardo quiser ir ao cinema, por quais ruas ele passará? O Eduardo está aqui, o cinema está aqui, e aqui está o nome das ruas. Por quais ruas ele poderá fazer esse trajeto, correto? Desta forma, vocês podem fazer o exercício. Transcrevam o que está aqui nessa aula para o caderno, correto? Vocês vão estar recebendo essa aula na quarta-feira, façam no período da tarde, para na quinta-feira nós fazermos a correção, vocês tirarem foto, mandar a foto do exercício, tá joia? Muito bem. Depois eu vou ter aqui o segundo exercício, que é o 3.2, que fala sobre a orientação pelos astros, tá? Lembrando que orientação pelos astros é pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, igual eu expliquei na nossa aula, né? Então, está aqui nesse exercício. Mesma coisa. Copie o enunciado, passe para o caderno e responda às questões propostas. A falta de instrumentos de orientação e a necessidade que orientasse os seus deslocamentos levaram o ser humano a desenvolver métodos que os tornassem mais seguros. Observando a natureza e o movimento dos astros, ele descobriu que poderia obter importantes informações sobre sua localização. A observação diária do Sol permitiu perceber que o astro nasce sempre no mesmo lado no horizonte e se põe no lado oposto. Nós já vimos que ele sempre nasce a leste e se põe a oeste. A partir do movimento aparente do Sol, que é o movimento que ele aparenta estar fazendo, mas na verdade é a Terra que está girando, foram definidos os pontos cardeais leste e oeste, e o leste, o oriente é o local onde o Sol nasce, e o oeste, o ocidente, é onde o Sol se põe, correto? Há muito tempo, para facilitar a orientação, as pessoas precisavam saber onde o Sol nascia e onde o Sol morria, se punha.
Assim ficava mais fácil lembrar que o leste é o lugar onde o sol nasce e o oeste é o lugar onde o sol se põe. Desta forma, vocês vão responder as questões que estão aqui. São 6 questões, 5 questões relacionadas a isso e depois uma relacionada à questão da Rosa dos Ventos. Então, tá lá. Vamos até o pátio da escola, observar o posicionamento do sol e fazermos algumas orientações. Nesse momento, você vai até o quintal da sua casa, não é para sair de casa, porque nós temos que ficar em casa para nossa proteção. Vai até o quintal, marque a hora que você vai fazer esse trabalho. Você vai ver de que lado que está o sol, se está se pondo ou se ele está nascendo, considerando o horário que você tem agora, qual é o lado que o sol nasceu. E depois você vai fazer aquele exercício que a gente faz relacionado à mão direita e esquerda na frente e nas costas. Abra seus braços e aponte o braço direito na direção que o sol, do nascer do sol, o braço esquerdo na posição oposta, né? Em forma de cruz. O braço direito indica a posição leste, que é oriental, e o braço esquerdo a posição oeste, que é ocidental. Outras 2 posições podem ser definidas. Quais são as 2 posições que eu não disse e que estão aqui? Vai colocar na resposta 4. Depois, na número 5, agora faça um desenho representando essas 4 posições, igual está na apostila o desenho, como também coloquei na nossa aula passada, o desenho do menino com o braço direito estendido para onde nasce o sol, leste, oeste, norte e sul. Faça esse desenho. E, posteriormente, nós vamos ter aqui a chamada Rosa dos Ventos, que também lá no início do ano, está até no caderno de vocês, essa rosa pronta já. A Rosa dos Ventos, que indica os pontos cardeais e colaterais. Observe a Rosa dos Ventos, a seguir indique quais são os pontos que se referem. Não há necessidade de desenhar a rosa, porque já foi desenhada. Vocês vão fazer o quê? Dessa forma, vocês vão colocar quais são os pontos cardeais, já está a letra de cada ponto aqui, mas coloque completo, por exemplo, norte, setentrional, boreal, e assim por diante. Quais são os pontos colaterais, né? São 4 os pontos colaterais, que fica lá, vou falar em ordem aleatória para não ficar tão fácil, né? Que pode ser o sudeste, que pode ser o nordeste, que pode ser o noroeste e que pode ser o sudoeste. Desta forma, nós vamos ver e vocês vão completar. Vocês têm que transcrever esse exercício. Não há necessidade de passar o desenho para o caderno, mas as respostas aqui da número 6, correto? E depois, nós vamos estar vendo nas próximas aulas alguns outros exercícios, correto? Vocês já vão estar pegando a apostila 2 essa semana, então vamos estar fazendo esses exercícios. Então, essa nossa aula de hoje é uma aula prática. Eu vou fechar aqui para eu passar a tela inteira, tá? Nós vamos ter, então, essa semana, uma semana de aula prática, ou seja, é aquela semana onde nós vamos ter exercícios, vocês têm que fazer o trabalho prático, dizemos assim, né? Que é o trabalho, vocês vão sair de dentro da sua casa, mas no quintal, não para a rua, vai no quintal, e você vai fazer a posição que o sol nasce, abrir os braços, direito, esquerdo, e você vai ter as posições dos pontos cardeais, correto? Para fazer esse exercício, como nós estamos em vídeo, você vai com calma, esse vídeo hoje ele é mais curto, ele tem menos minutos, então você vai com calma, pausa, vai fazendo os exercícios, vão fazendo os exercícios, passando para o caderno de geografia, que tudo isso vale ponto, e depois vocês vão mandar uma foto e vai guardar o caderno para eu poder carimbar depois e dar a participação para todo mundo. Correto? Gente, um beijão no coração de todos. Hoje, para vocês aí é quarta-feira, né? E amanhã, na quinta-feira, eu vou estar à disposição para vocês, tirando todas as dúvidas. Um beijão no coração desses Boca Aberta e das Priscilas. Tchau, tchau.